E Jesus respondendo disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Vamos pegar a parte que Jesus disse, 1, 2, 3. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Mais uma vez, adorarás. Amém? Podeis tomar o vosso assento. Esta terminologia, que assim que chama, que sinaliza que o que diz na palavra de Deus é fato, é verdade. Nosso Deus, que quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, eu estava dizendo por esses dias na escola dominical, e até a Bíblia ela tem alguns pontos que encontra alguns filósofos dentro da Bíblia que traz, principalmente quando Paulo vai pregar. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é a pura verdade, porque Ele próprio Jesus é a verdade. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós se alegramos. O texto diz que o que está escrito, serve-nos de base para a vida. A palavra de Deus, ela nos traz esta certeza. E o cristão, ele precisa examinar as Escrituras. Porque nós precisamos examinar a Escritura porque contém nela. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 5, verso 8, examinais as Escrituras porque, o que está escrito lá? Vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus estava dizendo que a palavra de Deus está testificando dele. E é maravilhoso quando nós olhamos para a palavra de Deus e ouvimos a palavra de Deus, quando nós damos a total atenção à palavra de Deus. Só que Jesus também ele traz uma passagem que nos chama muito atenção, que é uma passagem bastante conhecida dos irmãos. No livro de Mateus, o capítulo 7, ele vai trazer que todo aquele, pois, que ouve, escuta as minhas palavras, só que aí tem um porém, e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí ele faz outra comparação, mas também tem aquele que ouve estas minhas palavras. Observe que os dois ouvem, os dois estão atentos à palavra, mas um vai colocar em prática e o outro não. Aquele que só ouve e o que é pregado e não coloca em prático, aí ele diz que vou semelhá-lo a ele, ao homem insensato. Um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, que não tem firmeza, não tem substância. Assim é todo aquele que ouve a palavra e não pratica. Observe que dentro da igreja vai ter aqueles que ouvem e praticam. E também vai ter dentro da igreja aqueles que ouvem e não a praticam. Porque ouvir, irmãos, é bom, mas praticar é melhor. Porque praticar você está colocando aquilo que Deus está falando a você em ação. Então você não pode ser, eu e você ser influenciado por pessoas, por segmentos filosóficos, com ideias, ideologias. O crente ele não pode viver disso. É que agora tem uma ideologia que todo mundo vive bem. Nós já aprendemos isso na escola bíblica dominical, sobre os epicureus, aqueles que viviam em busca do prazer, em busca do bem-estar, em busca de viver uma vida tranquila e sossegada. O evangelho não é uma vida tranquila e sossegada.
Jesus ele diz que neste mundo tereis aflições. Mas o bonito é que ele diz, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci este mundo. E aqueles que estão em Jesus estão em busca de uma vida não terrena, uma vida eterna. E quando nós olhamos aqui, nós precisamos ser, irmãos, olharmos para a palavra e sermos transformados por ela. A palavra, ela precisa nos transformar. Eu não posso, irmão, trazer aqui uma ideia, que se eu trazer uma ideia, isso vai ficar por um grupo de pessoas. Isso chama-se partidário. A igreja não pode ter partidário. A igreja não pode ter, que a opinião do fulano de tal dentro da igreja eu concordo. A opinião do cicrano eu não concordo. Não, meu irmão. Se nós pregarmos a palavra transforma. A palavra nos transforma. Eu vou repetir, a palavra de Deus, ela me transforma, mas ela também te transforma. A palavra de Deus, ela vai nos moldando, nos santificando, nos purificando, porque a palavra de Deus é Jesus, trabalhando no nosso ser, na nossa vida. E isso é glorioso. Então, aqui nós precisamos entender. A palavra de Deus, ela é viva. O que a Bíblia fala no escritor aos Hebreus? Que ela é viva e eficaz. Ela é eficaz. Porque a Bíblia diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. De qualquer... a Bíblia diz que ela é hábita para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Imagine o poder que tem na palavra. A Bíblia diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Há um estudo científico que a medicina não pode mexer entre as juntas e medulas, que ali se mexer, a pessoa fica paraplégica. Ela perde o movimento. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de ir até lá, aonde eu não posso ir. A palavra de Deus, ela vai aonde eu não posso fazer nada por você, mas a palavra de Deus penetra lá e muda e transforma e nos faz cidadão dos céus. É glorioso nós entender. Mas o grande perigo de ser ouvinte, praticante e não praticante, é que nós podemos ser amante da palavra de Deus e colocá-la em prática, ou corremos o sério risco de estarmos sendo destruídos. Como assim, pastor? Se eu não dou crédito, se eu não amo a palavra de Deus, se eu não gosto de ouvir quando ela é ministrada, você não pode gostar de ouvir alguém que vem aqui contar heresias, porque o grande perigo é a destruição de conhecimento da palavra, porque o próprio Deus, ele vai usar o profeta Oséias, dizendo que o meu povo, ele não está falando do ímpio lá fora, ele não está falando de alguém que não conhece a palavra, ele estava dizendo, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Isso é sério, irmãos. Porque se faltar o conhecimento da palavra no nosso meio, nós estamos falidos. Se nós não prestarmos atenção, a Bíblia vai dizer ainda além mais pesado ainda. Isso serve de alerta. Oséias, capítulo de número 4, versículo 6, ele começa dizendo, porque se tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Isso é grave, porque a promessa de Deus que poderia ser para você, para a tua casa, para a tua família, que está em Atos 16 e 31, pode cair por terra se você deixar de ouvir a palavra da verdade. Então isso é muito sério. Quando nós não temos e não queremos ouvir a verdade pura, que é a palavra de Deus, corremos o risco de entrar dentro da igreja heresias, falsos ensinos, falsas doutrinas,
Porque se falta conhecimento, vai sobrar heresia. Jesus, ele vai responder algo que me chama a atenção no livro de Mateus, capítulo 22 e 29. O que ele diz lá? A Bíblia vai dizer que ele diz: errais não conhecendo a palavra, porque eles não examinaram as sagradas escrituras. Errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Isso é sério. O que é que está escrito sobre as obras? Como nós entendemos a palavra de Deus, o que está escrito sobre a natureza do homem? Nós temos que tomarmos cuidado, irmão. O crente, ele precisa tomar cuidado com duas coisas. Ele aceita Jesus, ele tem a sua vida transformada, mas você ainda não recebeu o corpo glorioso. Não tem ainda aquele aqui que recebeu. Que se recebeu não está aqui mais, está na glória com Cristo. Nós só receberemos o corpo glorioso quando formos arrebatados. Enquanto não subir, você tem uma coisa chamada carne. E isso é sério. O que está escrito sobre as obras da sua natureza carnal, do seu corpo carnal? O que é que está escrito? Quem pratica as obras da carne. Se nós olharmos para a palavra de Deus, no livro de Gálatas traz alguns relatos para nós, no capítulo 5, verso 19 a seguir. Quem pratica as obras da carne são os que a Bíblia chama eles de devassos. A Bíblia vai chamar eles que vivem todo tipo de lixo imoral. São os devassos. A Bíblia chama os idólatras, aqueles que adoram outras coisas ou querem colocar a Deus acima, às vezes os seus desejos, as suas coisas acima de Deus. Muita gente coloca isso. E às vezes estão dentro da igreja, mas dão mais valor ao que tem no banco, ao que tem em casa. Alguma coisa ele se apega e ele morre por aquilo. Isso se chama idolatria. A Bíblia também fala daqueles que, os adúlteros. Quem são os adultos? Aqueles que praticam a infidelidade conjugal. É chamado de adúlteros. Esses que não têm o respeito pelo lar. A Bíblia chama também alguns de os afeminados, que nós conhecemos como os homossexuais. Hoje está um perigo no púlpito você falar qualquer coisa além da Bíblia. É por isso que eu gosto de apegar na Bíblia, porque a Bíblia doa quem doer, eu vou continuar pregando ela, porque a Bíblia ela é verdade. A Bíblia ela não muda, ela não altera, pode passar anos e anos, mas ela não altera. A Bíblia diz que os afeminados, a Bíblia fala que os fornicadores, os sodomitas, que também são umas espécies de homossexuais, eles não herdarão o reino do céu. Não é o pastor César dizendo, é a Bíblia, e ela não altera. A Bíblia diz que os fornicadores, quem são os fornicadores? Aqueles que querem ter uma vida como casado, mas são solteiros, também não vão entrar no reino dos céus. A Bíblia, ela é linda, porque a Bíblia eu posso falar dela com tranquilidade, porque não sou eu, é a palavra de Deus falando conosco. E aí serve de um alerta para nós. E aí é interessante que algumas obras da carne descritas na Bíblia, porque as obras da carne, elas são manifestas, como está no livro de Gálatas, pelas quais são prostituição, impureza, aí vai trazendo um monte de coisa, lascívia, idolatria. Se eu ficar só nisso aqui, irmão, a gente passa aqui a noite inteira falando de cada um. Mas não vou me apegar a cada um, não. Só para te dar um alerta. Para acender a sua mente e dizer, meu Deus, eu tenho que vigiar mais. Ele continua dizendo, os idólatras, os feiticeiros, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, grutunarias. E ele diz coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro
como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. É forte, é pesado, mas é verdade. Não dá para correr disso daqui. Se amarmos as obras da carne, nós estamos amando o quê? O mundo. Se nós amarmos as obras da carne, de alguma coisa que eu falei aqui, se você tem alguma coisa caidinha por isso, aí o livro de João, 1 João capítulo 2, verso 15, olha o que a Bíblia vai nos ensinar: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, e se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou nós vivemos uma vida para Cristo, por isso que na igreja, irmãos, não tem, Deus me deu a autoridade de cuidar da mordomia da igreja, de zelar das coisas da igreja, de administrar com excelência das coisas da igreja, mas quem conduz a igreja é a palavra. Eu sinto peso nesta palavra, eu sinto responsabilidade de trazer aos irmãos a verdade que liberta. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Há resultados para quem pratica a obra da carne, irmãos. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. O escritor, o apóstolo Paulo, ele vai escrever isso aos Romanos no capítulo 6, versículo 23. Ele vai dizer que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe que a grande diferença entre obras da carne e fruto do Espírito. Você vai ver na vida de alguém, se ele é crente mesmo, se há nele manifestação, se há nele virtude do fruto do Espírito. A Bíblia fala de 9 virtudes do fruto do Espírito. É um gomo, irmãos, como uma pocã cheio de gomo. Todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus precisa ter isso, os 9 frutos do Espírito. As obras da carne, como vimos, elas são toda espécie de prática do homem. A degradação espiritual. Agora, já o fruto do Espírito, ele traz como a marca profunda na vida do crente o amor. Mas não é um amor qualquer, irmão. É um amor que está no livro de Coríntios, capítulo 13. Ali fala do amor ágape, o amor maior, o amor de Deus, o amor que não é invejoso, o amor que não foga com a injustiça, o amor que não é soberbo, que não se ensoberbece, o amor que suporta, o amor que sofre, mas continua amando. Este amor que é o fruto do Espírito. Alguém diz, eu posso amar você sem conhecer, por quê? Porque eu tenho o amor de Cristo, eu quero que Cristo te abençoe, e abençoa de verdade. Nós olhamos para o irmão, irmãos, eu não posso sentir nele inveja, para olhar dele, querer falar algo de dissensão sobre a vida dele, que isso é obra da carne. Eu não posso querer isso, eu tenho que amá-lo como Cristo me amou. Ele amou eu em pecado, em podridão, mas ele me deu um banho com teu sangue, me lavou com seu precioso sangue, me deu o selo da promessa da vida eterna, e este amor, ele deve ser compartilhado. E um dos frutos do Espírito, uma das virtudes é o amor, a paz, que é o gozo, né? O verdadeiro gozo do cristão, irmão, é ter Jesus no coração. O gozo não é conquistar os bens materiais, não, isso é terreno, irmão, isso é passageiro.
Isso não é o nosso foco, nosso objetivo. O gozo, a alegria com Cristo, é o prazer com Cristo. Culto de Santa Ceia é culto de nós adorarmos a Deus, dar glória a Deus, aleluia, sentir a sua presença. Isso é gozo. Gozo é sentir o plano perfeito da salvação sobre você que não tinha direito de salvação. É gozar da graça, é gozar da misericórdia. Isso é fruto do Espírito. Aleluia. Bondade. Aquele que tem o fruto do Espírito tem bondade. Tem alguém que fala mal de você, mas você continua amando. Tem alguém que te difama, mas você continua amando. Tem alguém te difamando, mas você continua amando. Mas como pode? É que a bondade está. A bondade está em você. A bondade está em você. Você não é bobo, não. Você tem a bondade de Deus sobre você. E isso é glorioso. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós recebemos. Por que cremos no sobrenatural? Porque um dos frutos do Espírito que quando nós recebemos se chama fé. Eu creio que Deus vai fazer um milagre aqui hoje. Quantos creem comigo aqui? Eu creio que Jesus vai curar alguém aqui hoje. Eu não sei do que é. Se é de depressão, se é de dor na coluna. Ele vai curar alguém aqui hoje. Porque isso é o fruto, um dos frutos da fé. Deus pode passear aqui no meio de nós nesta noite e tocar em você. Isso não é de mim, é graça. É a virtude dele que está em nós. Nós podemos declarar isso. Aleluia! Recebemos de graça. Fruto do Espírito é de graça. Quando nós arrependemos dos pecados, Ele nos purifica e a virtude vem sobre nós. Aleluia. Aleluia. Gozo, paz, longanimidade. Alguém diz assim: como é que o senhor tem tanta paciência, pastor, para cuidar de tudo isso? Como é que o senhor consegue lidar com tantas coisas? Se chama longanimidade. Eu lhe convido a desfrutar da longanimidade na tua vida. Ele vai te dar mais controle. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Fruto maravilhoso, virtude gloriosa, longanimidade. Benignidade parece igual, mas benigno é alguém que exala benignidade. Tem o desejo de ser benigno, ele é benigno. Ele é do bem, ele quer o bem, ele quer o melhor. Porque ele tem o fruto do Espírito, meu irmão. O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele quer derramar sobre você a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão. O teu coração precisa ser manso, mas não de aparência, mas como Jesus ensinou: aprendei de mim que sou manso de coração. Ele pode aquietar o teu coração aí nessa noite. Ele pode derramar em você este Espírito, esta virtude. Aleluia! Temperança. Outra tradução vai trazer como domínio próprio, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Ter temperança é coisa gloriosa. Ter temperança. Alguém vem irado, revoltado contra você, e você vai tranquilo, com uma fala tranquila, calma e sossegada. Hoje eu estava arrumando um caminhão, uma borracharia, e lá começamos a falar das coisas do reino. Aí o irmão diz assim: rapaz, o senhor é crente? Eu falei: sou lavado e remido no sangue de Jesus. É que o senhor fala da palavra de Deus numa tranquilidade. Eu falei: é porque a palavra de Deus é assim, quem faz o efeito é Ele, não é eu. Não precisa eu querer gritar e comover você no grito, não. A palavra de Deus, ela é temperança. Eu falo
com calma, com tranquilidade. Você pode falar a palavra de Deus sem querer se exaltar. Se alguém querer aceitar, você continua falando. Se não aceitar, não se preocupe. Fica tranquilo, meu irmão, porque a palavra de Deus é para aqueles que ouvem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é direcionada para aqueles que querem receber. Então, o domínio próprio é isso. Você tem o domínio próprio, você tem o controle da situação. Não porque você é bom, é porque a virtude do Espírito Santo está em você. Nada pode te tirar a tua paz, meu irmão, você tem a paz de Cristo. Nada pode tirar a tua alegria, porque você tem o gozo maior, que é Cristo na tua vida. O que está escrito, meu irmão? Agora, algumas coisas que nós precisamos entender. A Bíblia, ela fala de coisas terríveis, que são as obras da carne. E eu vou voltar um pouquinho nisso, porque isso é sério. A hora está passando rápido, mas a Bíblia fala do adultério, que serão julgados por Deus. Do adultério. Nós estamos vivendo uma imoralidade total entre as famílias, irmãos. Entre as famílias. Pastor, mas aqui está tudo bem. Mas eu vou colocar aqui um antídoto contra você. Cuidado com o teu casamento. Cuidado com o que Deus te entregou na tua mão. Porque a Bíblia vai nos ensinar no livro de Hebreus 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. O que é isso? Não pode haver mancha no teu casamento. Não pode haver mancha na tua casa. O inimigo, ele tenta destruir a tua casa. Alguém se apresenta como você, como lindo, como bonito, como coisa prazerosa, mas você tem que vomitar e dizer: eu tenho uma família, eu tenho lar, eu tenho uma casa, que ela é guardada pelo sangue de Jesus. Valorize o teu lar, meu irmão. Valorize a tua família. Tem pessoas que estão se perdendo, se destruindo, porque se foram pela cobiça, pela concupiscência, pelos desejos da carne, mas ele pela sua família. Aleluia! Prostituição, coisa terrível, irmão. A Bíblia fala disso, Efésios capítulo 5, verso 3. Ele coloca aqui. Observe que o apóstolo Paulo, ele coloca duas coisas perto aqui: a prostituição e toda a impureza. E aí ele coloca ou a avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém os santos. Observe que ele coloca a prostituição, a impureza e a avareza. Observe isso, irmãos, isso é muito grave. Por quê? Porque ele está se comparando a prostituição como alguém avarento, como alguém que é apegado às coisas, dos desejos desta carne, de cobiça. Observe que tem coisa que é apegado, pessoas que são apegadas aos bens materiais, apegado mesmo. Se alguém tocar em qualquer coisa dele, ele diz: não, isso aí é meu, não, isso é só eu que mexo. Ele tem uma avareza sobre aquilo. É comparado à prostituição, à impureza. Isso é gravíssimo, irmãos, porque nós precisamos entender que essas coisas a gente foge dela. Se a Bíblia diz que lá no livro de Coríntios, que é para a gente fugir da prostituição, não é para você fugir do mal, irmão. Fugir da avareza, da impureza, tudo aquilo que é impuro foge, corre. O crente, ele precisa se cuidar. O livro de Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 3, olha que a Bíblia está ensinando: porque esta é a vontade de Deus, a vossa, o quê? A vossa santificação, que nos abstenhais do quê? Da prostituição. Tudo que é aquilo que mistura, irmão. Se você adorar a Deus e adorar
revenerar o seu animal de estimação demais é como uma prostituição. Se você amar algo mais do que a Deus, você está profanando o sagrado. Cuidado. Tem pessoas que brincam dentro da igreja. Tem pessoas que já não têm mais reverência dentro da igreja. Tem pessoas que já não sabem o que é dobrar o joelho e falar com Deus com sinceridade, porque Ele não dá mais esse tempo para Deus. E aí nós entendemos que a palavra de Deus, ela nos confronta, porque os adúlteros, eles não herdarão o reino dos céus. Aqui a Bíblia está dizendo, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. Ele coloca nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, verso 10. Então a palavra é essa, irmãos. A palavra, ela não se altera. O que está escrito sobre os tímidos, abomináveis? O que são os abomináveis? A Bíblia fala que os abomináveis são aqueles que não querem ouvir a palavra. Que quando você prega, eles odeiam, eles desfazem. E os tímidos, irmãos, são aqueles que estão dentro da igreja, ouve a palavra, dá até glória a Deus e aleluia, mas quando está lá fora, tem medo, não fala que é crente para ninguém. Os tímidos são aqueles que dentro da igreja são crentes que é uma beleza, mas lá fora tem medo de falar que é filho do rei. Tem medo de falar que Jesus salvou ele, que Jesus perdoou os seus pecados. A Bíblia diz que os tímidos também não herdarão o reino dos céus. Jesus dizendo, aqueles que negaram o meu nome, esses não entrarão no reino dos céus. Então, queridos, a Bíblia, ela traz muita coisa. O que está escrito sobre a santificação, que é o que nós precisamos aqui nesta noite. E eu quero concluir esta palavra. 1 Pedro 15, verso 16. O que é que a Bíblia está dizendo aí em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que devemos ser santo como Deus é santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ser santo, meu irmão, é um privilégio. Ser santo para agradar a Deus é um privilégio que eu e você temos. E nós podemos adorar a Ele. Devemos, irmãos, entender isso. Seguir a santificação. O escritor aos Hebreus, ele traz assim para nós, no capítulo 12, verso 14. Seguir a paz com todos. E aí ele compara a paz que você quer para a tua vida com a santificação. Ele seguia a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Queira ser santo, queira ouvir mais a palavra de Deus, queira ser mais cheio da palavra de Deus. Faça como Davi escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Que possamos olhar para a palavra de Deus. Nós devemos ser santo. Até quando, pastor? Dentro da igreja? Não, em todo lugar. Apocalipse 2:10 diz, ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que está escrito sobre a volta de Cristo? Cristo está para voltar, irmãos, e nós temos que estar preparados. É por isso que a palavra, às vezes, irmão, não é aquela palavra de vitória, né? Todo mundo quer vitória, mas tem dia que a palavra, ela é para nos confrontar. Essa carnalidade nossa, irmão, esse corpo, nós recebemos a santificação em Cristo. É como alguém que morreu e ressuscitou. Somos nós, morremos para o pecado e ressuscitamos com Cristo. Mas o cadáver está sobre você, é a carne, irmão.
E se você descuidar, esta carne quer comer você. E ela quer se alimentar de você que é espiritual. É por isso que todo dia você tem que matar a prostituição, o adultério, a lascívia, a idolatria. Você tem que matar todos os dias a avareza. Tem que matar todos os dias, porque você foi salvo por Cristo Jesus. E Cristo está para voltar. E ele diz no livro de Apocalipse, capítulo 22 e 20: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Ele está dizendo: eu venho, eu volto para buscar a minha igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé. Sua volta fará tudo novo. A sua volta será tudo diferente, meu irmão. Quando Jesus voltar, Ele nos dará um novo céu, uma nova terra, uma nova morada. E nós aguardamos esse dia, eu aguardo a vinda de Jesus. Enquanto eu estiver aqui na terra, irmão, eu continuo trabalhando, falando de Jesus, construindo quantas igrejas Deus quiser que eu construa. Mas se Ele quiser voltar amanhã, eu deixo tudo aqui. Tudo aqui, porque aqui vai perecer tudo, meu irmão. Isso aqui vai se acabar tudo. Mas enquanto nós estivermos aqui, vamos pregar o evangelho, vamos anunciar o nome de Jesus, vamos honrar o nome dele, vamos colocar a fé em ação, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Bendito seja o nome de Jesus.